Enquanto o Inter se prepara para enfrentar o Santos pelo Campeonato Brasileiro, tem 3 assuntos que a gente tem que conversar de bastidor. Johnny, Tyson e SAF. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que tá? Tudo beleza? Tranquilaço? Então beleza, vamos falar do Inter, vamos conversar um pouco nesse conteúdo aqui sobre alguns bastidores, porque não é só o campo que tá fervendo lá no Beira-Rio, tem muita coisa pra gente conversar ainda nos corredores do Beira-Rio, ou dos corredores, sobre os corredores do Beira-Rio, beleza? Tem 3 assuntos que eu vou falar nesse conteúdo, já disse pra vocês na entrada ali, sobre o Johnny, sobre o Tyson e sobre a SAF. Então fica até o final que eu tenho certeza que tu vai curtir muito, tá? Aproveita essa sexta-feira, trabalha com felicidade, porque lá daqui acabou aqui algumas horinhas, né? Tu vai poder curtir o teu final de semana com a tua família, com quem tu gosta, dar uma volta, porque a vida não é só trabalho, né? Não é só trabalho. Vamos lá, quero falar com vocês sobre algumas coisas, tá? Primeiro de tudo, o Inter tá treinando a portões fechados, tá? Com portões fechados nessa manhã no CT Parque Gigante, muito por conta da escalação e, obviamente, questões aí, né? Que o Mano Menezes quer resolver para o jogo contra o Santos agora pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter que depois do empate contra o Bragantino caiu uma posição na tabela e complicou ainda mais, né, cara? Complicou ainda mais a sua vida, que já era difícil para chegar lá contra o Palmeiras. Agora tem 10 pontos do Palmeiras, com certeza o foco de novo é não só G4, mas Copa Libertadores direto, né? Por quê? O Inter não sai do G4. O Inter está a 5 pontos do Flamengo, que é o 5º colocado, mas dependendo do resultado no final de semana, pode ser ultrapassado pelo Corinthians. Então a gente tem que continuar pontuando, continuar bem nesse retorno para garantir a vaga direta na Libertadores no ano que vem. Além, claro, de botar um dinheiro muito maior no bolso, né? Porque os 4 primeiros colocados, eles ganham mais dinheiro do Campeonato Brasileiro. Vamos falar assim, ó. Vamos falar sobre SAF? Então beleza. Primeiro eu quero te pedir, entra lá em KTO.com, utiliza o cupom Ernest e ganha 20% em free bet para vir brincar comigo aqui, tá? Faz tua fezinha, no final de semana tem um monte de liga da Europa pra gente pegar e brincar. Tem o Campeonato Brasileiro, tem todos os jogos do sábado, né? Porque o domingo é eleição. Então, tem bastante coisa pra pegar a gente botar um dinheirinho no bolso. Usa lá o meu cupom Ernest, ganha 20% de desconto no teu primeiro depósito a partir do teu cadastro. E aí, a gente vai ficar feliz aqui, porque vai se divertir, né? A gente vai se divertir lá na KTO. A KTO é muito massa pra gente brincar. Vamos lá, vamos falar sobre SAF. Eu tinha falado num outro conteúdo aqui que o Inter já estava começando a trabalhar e estava começando a entender o que era a SAF e tudo mais. Isso nos bastidores em momentos, vamos dizer assim, isolados, né? O grupo de determinados conselheiros, um grupo de determinados torcedores, sócios e tal, dirigentes, entendendo muito mais para saber qual o melhor modelo, o que fazer, o que não fazer, usar os exemplos que tem no Brasil, usar os exemplos que tem na Europa, em diversos países, tá? Isso beleza, isso numa forma geral. Agora o Inter já definiu um dia, uma data para conversar sobre SAF como instituição. No dia 22 de outubro vai acontecer um encontro em que dirigentes, conselheiros e especialistas na área vão trabalhar os modelos que a lei do Brasil permite. Vão entender, vão conversar em palestras sobre a situação SAF, né? Ou, em outras palavras, clube-empresa. O Inter ainda é reticente, tá? É muito reticente, e até porque a conversa é muito incipiente. Ela é muito nova, ela é muito novidade. Não é todo mundo que quer a SAF, não é todo mundo que acha que a SAF é uma salvação para o clube. Então, assim, o mais interessante é, o Inter presta atenção no que está acontecendo no Brasil. Tu vai ver aí, tem o Vasco, o América Mineiro, agora o Bahia, ou até o Atlético Mineiro, todo o poderoso Atlético Mineiro com a MRV ainda já está interessado também em se tornar uma SAF. Então tem todos os movimentos que a gente tem que ficar prestando atenção e observar no Brasil para não ficar para trás, né? Porque daqui a pouco, se todos os clubes tiverem um grande investimento, um grande aporte financeiro e o Inter não, a gente obviamente
não vai conquistar nada e também ainda tem muito mais risco de ficar lá pelas posições intermediárias ou até secundárias da tabela, beleza? Beleza. Vamos falar agora sobre o Johnny. O Johnny é o seguinte, o Johnny retorna nessa semana, né? Retornou essa semana da seleção dos Estados Unidos, né? Onde ele serviu a seleção para amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, tá? Preparatórios para a Copa do Mundo contra o Japão e contra a Arábia Saudita. Beleza, até aí tudo bem. Deu aquela valorizada porque continua sendo um jogador de seleção, continua sendo um jogador até selecionável, né? Daqui a pouco até para disputar a Copa do Mundo. E nos próximos dias vai haver uma reunião entre o Johnny, os representantes do Johnny e os dirigentes do futebol do Inter para definir o futuro do Johnny. O Johnny hoje é a bola 1 para ser vendido e o Inter ganhar dinheiro em 2023. Porque o Inter não tem hoje poder de investimento para uma Libertadores, por exemplo. Se o Inter for para a Libertadores na fase de grupos, ele vai precisar se reforçar, ele vai precisar de dinheiro para investir em novos atletas e, obviamente, melhorar o clube, melhorar o grupo do Mano Menezes. Nesse momento, o Inter não tem aportes financeiros para isso. O Inter precisa desse dinheiro de uma grande venda, ou de repente até duas, para então ter um aporte financeiro nos seus cofres e aí poder investir em jogadores. Então o Johnny é hoje o principal ativo do Inter. Vocês podem me perguntar, mas e o alemão Ernest? Sim, o alemão também, mas é muito difícil tu conseguir um cara como o alemão no mercado. É só tu olhar o Brian Romero, por exemplo. É só tu olhar o Mikael, que vem, por exemplo, acima do peso e não se sabe o que o Mikael pode fazer, né? Ainda, porque ele não joga. Então é muito melhor tu ter um centroavante e ir atrás de um volante, ou daqui a pouco usar um dos volantes da base, ou então daqui a pouco tentar lançar um outro jogador, do que achar um centroavante e um centroavante que seja artilheiro, como por exemplo o alemão, que é o artilheiro do Internacional na Copa, no Campeonato Brasileiro, hoje nesse momento com 7 gols. Então, Johnny, passamos, né, agora para o terceiro assunto. O terceiro assunto é o Tyson. Ontem, o presidente ele saiu em defesa do Tyson, né? Ele disse que não tem nada dessa história que está sendo ventilada de que o Inter vai liberar o Tyson, de que o Inter vai tirar o Tyson do grupo em 2023, ou que o Inter não está interessado em renovar com o Tyson. Assim, obviamente não é mentira, porque de repente para o Tyson isso não foi externado. Mas diversas pessoas conversam no Beira-Rio sobre a possibilidade de o Tyson não jogar no Inter em 2023. Por quê? Porque o custo-benefício do Tyson hoje ele é pequeníssimo. O Tyson está com 34 anos, ele faz 35 em janeiro do ano que vem. Ele ainda tem o contrato até abril e esse ano, por exemplo, ele não foi o Tyson de 2021. Ele tem um problema crônico de lesão muscular na coxa, no posterior da coxa, e isso prejudicou muito ele. Não só também as questões pessoais, e aí eu não vou entrar nesse detalhe porque eu acho que questão pessoal convém a ele e não a nós, torcedores, ou não a mim, jornalista. Tá? Então, no caso, o que eu estou dizendo é o seguinte, hoje o Inter tem um custo de 1,5 milhão mensais com o Tyson. O Tyson custa para o clube hoje mais de 1,5 milhão mensais. E eu não estou falando de salário. O salário dele é eu estou falando do custo, que é valores que ele tem a receber, luvas e tudo mais, né? Salário, luvas, bonificações e tal, e também os encargos financeiros que o Inter paga para o Tyson, ou no caso pelo Tyson. Isso dá muito dinheiro e a partir desse dinheiro e do custo-benefício de ele não às vezes conseguir render o que ele está rendendo, é só tu olhar, hoje ele era o capitão e o expoente do Inter na temporada 2021. Hoje ele é segundo e às vezes terceiro reserva. Tem jogadores que tem horas que ele nem entra no campo. Então esse custo-benefício ele está sendo avaliado e dependendo do que acontecer ainda, dependendo do que as pessoas decidirem, vão tentar conversar com ele sobre uma ou rescisão ou até mesmo uma aposentadoria ao final do gauchão, ao estilo do que aconteceu com o D'Alessandro. Porque de repente o Tyson não é que ele não tenha mercado no Brasil, claro que ele deve ter mercado no Brasil, mas dependendo também o Tyson, por conta dessa lesão que eu falei lá no início para vocês, pode estar com os dias contados aí em termos de futebol, em termos de carreira, beleza?
Se tu chegou até aqui, eu vou te agradecer demais, tá? Vou te agradecer demais, valeu mesmo, tá? Eu que deixo o like pra vocês e dizer pra ti o seguinte, ó, toda manhã e todo finalzinho de tarde eu tento botar um conteúdo aqui no meu canal e obviamente a gente vai falar sobre o Internacional e os bastidores do que acontece no Beira-Rio, beleza? Tamo junto, valeu, tchau!